para que a gente está usando inteligência artificial. Então a gente está investindo em tecnologia para desenvolver inteligências artificiais que vai salvar o mundo, ao mesmo tempo em que a gente causa uma nova pressão no ambiente para a produção de ainda mais energia. E o que é mais importante, quem está ganhando dinheiro com as inteligências artificiais? Quem está ficando mais rico com isso? Energia nuclear. O senhor Bill Gates, os caras do Google, eles que iam salvar o mundo usando inteligência artificial baseado em catavento para gerar energia e em placa solar, estão assinando acordos para usar energia nuclear para alimentar os seus servidores, para resfriar os seus servidores. E será que isso é uma boa ideia? Será que a gente deveria estar discutindo isso com um pouquinho mais de profundidade? Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e aqui a gente fala de meio ambiente, de ciência, de política, de educação, de filme, de série, do que vocês puderem imaginar, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que discutir é que já tem um tempo que a gente vem percebendo um aumento no consumo de energia dos servidores de internet, dos computadores em que a internet está guardada e gravada, e principalmente das ferramentas que são usadas para acessar essa informação. A gente vem percebendo esse aumento no consumo desses equipamentos. E uma coisa que é importante é que existe uma divisão bem clara em como esse consumo ele é dividido. Então, só para vocês terem uma ideia, 40% da energia é gasta em processamento dos dados, 5% em armazenamento, 5% em equipamentos de comunicação, 10% no próprio fornecimento de energia e 40% em resfriamento. Então esses computadores, como o computador aqui de casa, produzem uma grande quantidade de calor e você gasta muita energia para fazer resfriamento. Uma coisa importante é que esse número, esse gasto de energia, ele tem ficado meio fixo na casa dos 3%. Então isso quer dizer que de 100% da energia produzida em um país, vamos falar dos Estados Unidos aqui especificamente, 3% são gastos com os servidores, tá? Para vocês terem uma ideia do porquê esse número é importante, se a gente pegar o gráfico de crescimento de consumo energético no último século, esse gráfico de crescimento de consumo energético ele é exponencial. Quando a gente faz um vídeo aqui no Blá Blá falando sobre gasto de energia, a gente está falando talvez do maior gargalo e do maior problema que a gente tem na história da humanidade. Por quê? Porque grande parte desse crescimento de consumo energético foi e é baseado na queima de combustível fóssil. Então, grande parte da energia que a gente usa no planeta, de todas as formas, inclusive para produzir energia elétrica, vem da queima de combustíveis fósseis, tá? E a gente está chegando num limite. Qual que é o limite? A queima de combustíveis fósseis tem produzido gases que são jogados na atmosfera e isso gerou o aumento da temperatura no planeta. Isso é indiscutível. Isso a gente tem informações que mostram que a gente já chegou num ponto de não retorno para mais de 1,5 grau de temperatura e tem pesquisadores já calculando que vai esquentar pelo menos 2,4% indiscutivelmente, tá bom? A gente vive um dilema por quê? Porque a população está aumentando e o consumo de energia também está aumentando em determinadas regiões. A gente sempre precisa lembrar que as pessoas mais ricas do planeta são aquelas que consomem mais energia. Então a gente vê esse crescimento exponencial, ao mesmo tempo em que a gente chega num dilema de que o principal combustível ou os principais combustíveis, petróleo, carvão mineral e gás natural do planeta são extremamente nocivos e se a gente continuar queimando nesse ritmo, a gente vai ter problemas sérios para a nossa sobrevivência. Então o dilema é que a gente precisa trocar a nossa matriz energética. Hoje se discute muito sobre energia limpa, e aí já é um conceito que não faz sentido, não existe energia limpa, existe energia que causa outros impactos ou causa menos impactos ambientais do que queimar petróleo. Produzir o catavento gigante ou produzir uma placa solar gasta energia, gasta minerais, construir bateria é um negócio que tem um impacto ambiental, lógico que menor, calculado a longo prazo menor do que queimar petróleo, mas resolve o problema, tá bom? Resolveria o problema, essa é a ideia que se vende. A grande questão é de constância de produção de energia e quantidade de produção de energia. Então, apesar dessas fontes
serem muito importantes, o crescimento desse tipo de produção de energia não seria suficiente para fazer, ou a curto prazo não seria suficiente para fazer a substituição da nossa matriz energética de combustíveis fósseis para outros tipos de fornecimento de energia. Dentro de todo esse contexto que eu dei para vocês, as empresas de tecnologia nos últimos 10 anos, principalmente Apple, Microsoft, Amazon, Google, lançaram planos de energia limpa. Então a maioria dessas empresas tem planos até 2030 de substituir toda a matriz energética delas por uma matriz energética de energia limpa. E a ideia sempre foi basear essa mudança de matriz principalmente em painéis solares e energia eólica. Então a ideia seria você usar a luz do sol infinita e abundante e usar vento para fazer isso. Uma outra ideia que se discutiu por muito tempo é que se 40% da energia usada para resfriar, para a internet ou para os servidores é usada para resfriar esses servidores, algumas dessas empresas inclusive discutiram de você ter servidores afundados no mar, porque aí você faria a troca de calor com o oceano e isso facilitaria e diminuiria o custo energético que você teria para fazer esse processo, tá bom? Só que aí, nos últimos 3, 4 anos, surge a inteligência artificial. Então surge não, né? Na verdade a inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial, eles datam lá da década de 70, só que isso começa a ficar cada vez mais comum e começa a chegar no público normal. Então vamos lá. Lá no comecinho desse vídeo eu expliquei para vocês que 3% da energia elétrica do planeta vem sendo usada para servidores, para manutenção disso que a gente chama de internet e todos os serviços ligados a isso. E a manutenção desses servidores. O que a gente tem percebido é que a energia aumenta e o consumo dos servidores também aumenta, só que ele está aumentando na mesma frequência com que aumenta esse consumo de energia do planeta. Só que com a chegada das inteligências artificiais, o que os caras estão percebendo é que o consumo de energia, principalmente na parte de processamento de dados, ele tende a explodir. Só para vocês terem uma ideia, tem algumas previsões, sempre para os Estados Unidos, que discutem que esse consumo de 3% da energia elétrica vai aumentar para 8% nos próximos 2 anos. Até 2026, os caras falam que esse consumo de energia elétrica vai aumentar para 8%. Então vai dar um salto do consumo de energia. Alguns trabalhos dizem que até 2030 os servidores do mundo vão consumir tanta energia quanto 2 Brasis. Então, se você pegar a energia elétrica do Brasil inteiro, os servidores do mundo vão dobrar a quantidade de energia que a gente consome, lembrando que a gente é um dos maiores países do mundo e um dos países mais populosos do mundo. Apesar que, como a gente não tem problema para aquecimento de casa, o nosso gasto de energia não é tão grande assim quanto de outros países. E a gente também é um país periférico. Então, olha que interessante. Quando a gente começa a usar as ferramentas de inteligência artificial, você vai ter um salto no consumo de energia. E esse salto do consumo de energia não tem como roubar a energia de outros lugares, porque esses outros lugares vão continuar precisando de energia. Então, olha que foda. Você tem um problema gerado pela sua tecnologia e você não tem como resolver esse problema usando as fontes de energia chamadas de limpas. Não dá tempo, não tem dinheiro, não tem estrutura e não vale a pena você construir painéis solares suficientes para suprir essa demanda, suprir essa necessidade de produção de energia. A partir do momento em que as empresas percebem isso, elas se voltam para a fonte de energia que alguns pesquisadores do campo de energia e ambientalistas defendem que é a nossa melhor alternativa, que é a energia nuclear. Então o Google anunciou essa semana uma coisa que a Microsoft já tinha anunciado há 15 dias, que vai fazer parceria com empresas de energia nuclear que estão construindo umas mini usinas nos Estados Unidos. Então existe uma tendência agora da construção de usinas nucleares, a princípio, hiperseguras e menores, que vão ter um rendimento muito alto de produção de energia. Então olha o caminho que a gente está tendo. A gente inventa uma tecnologia nova que pressiona o sistema e aí a gente tem que se voltar para uma produção de energia nuclear. A energia nuclear é um tipo de produção de energia até certo ponto limpa. Por quê?
Porque ela produz um resíduo radioativo que a gente não tem muito o que fazer com aquilo, mas numa quantidade muito baixa comparado com outros sistemas de produção de energia. Então a lógica é, eu preciso de muita energia, não quero queimar combustível fóssil, então eu vou usar um outro tipo de energia, que é a energia nuclear. O grande problema da energia nuclear que aconteceu e que faz com que ela seja midiaticamente ruim são os acidentes. Então, quando você tem usinas muito grandes, e principalmente quando essas usinas vão ficando antigas, ou quando você faz alguma cagada, escutem o episódio do Biologia em Meia Hora sobre Chernobyl, o que você causa são acidentes ambientais muito sérios, de contaminação do ambiente de uma maneira que não tem como resolver a curto prazo, de que aquele ambiente vai ficar contaminado por muito tempo. Então, o que se defende agora que existam usinas nucleares menores e que sejam hiperseguras. A gente entende melhor a tecnologia, a gente conseguiria construir sistemas de controle desses muito melhores e isso resultaria numa energia barata, numa energia segura e numa energia que produzisse uma quantidade muito pequena de lixo. A gente sabe o que fazer com esse lixo? Não tem a menor ideia. A maioria das vezes a gente coloca numa contenção, enterra e deixa lá. Mas essa seria uma alternativa. Eu acho que a gente tem que discutir isso sobre vários aspectos. Primeiro aspecto que a gente discutir é esse aspecto energético. Então, quão segura a energia nuclear é? E, de novo, tem pesquisadores que defendem que ela é uma energia que a gente deveria usar e considerar com muito mais frequência. O não uso da energia nuclear na Europa, principalmente depois do acidente no Japão, em Fukushima, fez com que o consumo de gás, a queima de gás aumentasse muito e a dependência da Rússia, que fornece esse gás, aumentasse muito. Não vou discutir nem as consequências políticas disso. A segunda coisa que a gente tem que discutir é uso de inteligência artificial. Para que a gente está usando inteligência artificial? Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando dos 3% da energia que a gente usa para a internet. E grande parte do uso que a gente faz para a internet é para pesquisar fofoca e mulher pelada. Então a gente está investindo em tecnologia para desenvolver inteligências artificiais que vai salvar o mundo ao mesmo tempo em que a gente causa uma nova pressão no ambiente para a produção de ainda mais energia. E o que é mais importante é quem está ganhando dinheiro com isso. Quem está ganhando dinheiro com as inteligências artificiais? Quem está ficando mais rico com isso? Quem está influenciando mais as pessoas? Como que isso funciona? Porque o que justifica esse aumento no gasto energético que a gente tem no planeta? Acho que é isso. Essas são as discussões que a gente tem que ter como sociedade, não como indivíduo, como sociedade, em relação ao uso dessas inteligências artificiais. Então, a Microsoft está fazendo esse movimento, o Google está fazendo esse movimento, a Apple está fazendo esse movimento, a Amazon está fazendo esse movimento, só para falar dos grandes players, sem contar as inteligências artificiais desenvolvidas na China. Sigam o meu amigo Caio Gomes para ver esse tipo de discussão e qual que é o efeito que isso tem para tudo, para a nossa vida, para o ambiente que a gente vive, para o consumo de energia, para o meio ambiente e assim por diante. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado para você que acompanha o Blá Blá. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa um comentário nesse vídeo aqui. Super bonitinho, super delicioso. Beleza? Falou, valeu e tchau.